sou o Clemerson Ruivo e hoje você só fica com a bunda na cadeira se for para jogar um poker, porque a 7ª semana dos 365 podcasts é a semana dos esportes sem bola. Como eu já falei aqui uma semana inteira só de podcasts da NFL, com certeza outros esportes iam ter espaço aqui no 365 podcasts. E essa semana eu escolhi falar de podcasts que falam de esportes que não usam bola. Isso mesmo, é um filtro meio estranho, mas funciona. Tem podcast de corrida, de pôquer, de pedalada, tudo muito interessante, porque ele apresenta o esporte em diversos aspectos, tanto no aspecto de notícia, no aspecto do participante, do competidor, do atleta, do iniciante. Alguns dos episódios desses podcasts até servem como motivadores para quem quer tirar a bunda da cadeira e sair, quem sabe, fazer uma corridinha aí, uma pedalada aí. Eu tô precisando. Mas, por enquanto, eu ainda preciso gravar esse vídeo aqui, então eu vou deixar a pedalada para daqui a pouco. E agora eu vou começar a apresentar aqui os podcasts para você. No dia 44, eu ouvi o podcast MMA Ganhador, lá do portal Ganhador, um grande portal de esportes, um portal bem completo, fala de futebol, alguns esportes internacionais, tem bastante informação, portal bem completinho mesmo, e eles têm um podcast falando sobre o UFC, sobre o MMA. Um podcast bem interessante, eles trazem bastante convidados, eles já conversaram com pessoas que trabalham no meio, que estão ali envolvidas, né, de alguma forma em eventos como o UFC, então trazem bastante informação legal, bastante informação rica para dentro do podcast. E o episódio que eu vou deixar indicado aqui do MMA Ganhador para vocês é o episódio 61, onde eles falam com uma pessoa que trabalha lá dentro da Sport TV, lá do canal Combate. Eles falam sobre a estreia do programa Contender, também sobre as lutas que tinham acontecido na época. O episódio é de agosto, mas vale a pena porque fala um pouquinho de bastidores ali, dá um pouco de motivação para assistir esse novo programa e acompanhar aí de novo lutas aí, caso você não esteja acompanhando. No dia 45, eu ouvi o podcast Endorfina, apresentado pelo Michael Blog. O podcast Endorfina, ele tem um viés aí de entrevista. Ele é um podcast um pouco mais cru, um pouco mais... Ele é um podcast diretão, com entrevistas, sem muita trilha. É um podcast que traz bastante informação, porque ele traz uns entrevistados muito legais. E ele tem um grande viés nesses episódios, nas conversas dele, de explicar como é fácil praticar o esporte, como você sai do nada e pratica. Ele faz perguntas, às vezes, até bem pessoais, são conversas bem íntimas, então fica bem legal. É o tipo de entrevista que você não vê em canal de esporte, esse tipo de coisa, porque vai, às vezes, desde a infância do atleta até a competição, fala da vida, fala do atual, pega atletas que já saíram até das competições para conversar. Gostei muito aí do Endorfina do Michael Blog. E o episódio do Endorfina que eu vou indicar para vocês, o episódio 45, onde ele conversa com o Ronaldo da Costa, brasileiro que foi vencedor da Maratona de Berlim, recordista da Maratona de Berlim, se tornou até uma celebridade lá em Berlim. Na realidade, ele venceu até São Silvestre, teve várias coisas aí no currículo dele. Então, se você não se lembra, vá lá ouvir a entrevista para conhecer esse cara gente boa aí que o Michael entrevistou. No dia 46, eu ouvi o Corrida no Ar ao vivo. O Corrida no Ar ao vivo, ele é oriundo de um programa que acontece na internet, lá no YouTube, onde as pessoas vão lá para conversar sobre algum tema de corrida. O programa acontece ao vivo nas quartas-feiras e depois se torna um podcast bem legal de ouvir, não tem problema nenhum, a ausência do vídeo não faz diferença nenhuma. É muito interessante porque sempre são perguntas do público sobre corrida, sobre aspectos da corrida. Eles sempre escolhem um tema e vão conversar sobre esse tema e as pessoas vêm perguntando e eles vão conversando, tirando dúvidas. Às vezes tem algumas conversas sobre outros assuntos, mas é bem legal a forma como eles fazem o podcast e ajudam aí a comunidade da corrida a trabalhar, a melhorar. E o episódio que eu vou indicar para vocês é o episódio com a fisioterapeuta Raquel Castanharo, onde eles falam como se prevenir de lesões. São diversas perguntas dos ouvintes aí, de quem estava acompanhando o programa, a respeito de lesões, como prevenir, como tratar e como a melhor forma de lidar com esse tipo de coisa. Episódio cheio de informação. Com certeza essas indicações já estão valendo o seu joinha e aproveita e clica lá no se inscrever e também na sinetinha para receber a notificação de quando chega um novo 365 podcasts. Vai também nas nossas redes sociais e acompanhe o Bloco 1, que todos os dias eu estou indicando podcast lá no Twitter e Instagram, no O Bloco 01. Dando continuidade, no dia 47, eu ouvi o podcast Super Poker. Para quem é fã de poker, esse podcast vai cair com uma luva e ele é muito bom mesmo, cheio de informação sobre o esporte. Toda semana eles fazem um episódio onde eles falam um pouquinho sobre as notícias do poker, dão uma resumida aí em campeonatos, o que está acontecendo, vencedores, perdedores, os melhores momentos, eles comentam sobre isso. E claro, tem muita bate-papo sobre diversas coisas relacionadas ao poker, principalmente entrevistas. E o episódio que eu vou indicar para vocês basicamente é um combo, é o episódio 27 e 28,
onde eles entrevistam o Ari Aguiar. O Ari Aguiar, para quem não conhece, ele é o narrador dos eventos de poker lá no canal ESPN. Ele participou lá do Super Poker, dando aí as suas opiniões, conversando e contando como que é a vida dele em relação a isso. Um papo muito legal, os caras se conhecem há bastante tempo, então é aquele papo de amigo e que eles estão ali envolvidos e trazendo informação aí para quem está escutando. Já no dia 48 eu ouvi outro podcast de MMA e dessa vez foi o It's Time. O It's Time é um podcast lá do portal MMA Brasil e eles também trazem muita informação, são pessoas que conhecem bastante o esporte e é legal porque o podcast também fala bastante sobre o aspecto de trabalhar com o esporte, são pessoas que estão envolvidas ali, o apresentador deles já esteve diretamente envolvido em eventos, foi para Las Vegas acompanhar alguns eventos do UFC, então eles têm uma visão aí diferente, legal também acompanhar. Mas o mais importante é que, obviamente, eles manjam muito do que eles estão falando, conhecem os lutadores, conhecem o que está acontecendo, trocam várias ideias aí na comunidade, então tem bastante informação relevante aí para você ouvir. E o episódio do It's Time que eu vou indicar para vocês é o episódio 96, onde eles falam sobre um evento recente que aconteceu aqui no Brasil, o evento do dia 22 de setembro, o UFC Fight Night que aconteceu em São Paulo. Eles dão aí um resumo de tudo que aconteceu nas 14 lutas lá do evento. E no dia 49 eu vou indicar para vocês aqui o podcast Na Trilha. A ideia do Na Trilha é de falar de esportes que se praticam ao ar livre, esportes que deixam em contato com a natureza, alguma coisa do gênero. Tem alguns episódios que fogem isso, mas tranquilo, sempre dentro aí do core deles está essa ideia. E para cada episódio sempre tem um praticante, alguém que entende bastante do esporte, comentando o que ele pode trazer de informação, novidade, conhecimento, como trazer esse esporte, às vezes até para as pessoas mais comuns, para os ouvintes. E você não precisa ser um praticante de todos esses esportes para ouvir o Na Trilha. O legal é exatamente você ouvir o Na Trilha para conhecer essa gama diferente de esportes aí. E o episódio do Na Trilha que eu vou indicar para vocês é o episódio 45, onde eles falam sobre CrossFit. É isso mesmo, eles falam aí sobre qual que é a vantagem de praticar o CrossFit, como identificar uma academia boa, ruim, quais são os impactos de você não fazer isso dentro de uma academia que é regularizada. Tem bastante informação lá, vai conferir. E fechando a semana, no dia 50, eu dei um pulinho para ouvir lá o Beco da Bike. O Beco da Bike é um podcast que fala sobre diversos aspectos do ciclismo, desde a forma como você entrar no ciclismo, experiências, competição, tem muita informação lá. Eles conversam sempre pensando no ouvinte que é leigo, que às vezes não conhece muito os termos que eles estão usando, então eles sempre tentam deixar a conversa bem fluida e explicada para que não fique você perdido ali. Às vezes eles falam alguma coisa, uma peça específica da bicicleta e você não conhece, eles sempre tentam deixar isso bem claro para que você não fique perdido dentro do papo. Vale citar também que o podcast é muito divertido. Eu, que não sou ciclista, geralmente estou ouvindo um episódio ou outro deles e sempre me divirto. São episódios que eu tenho curiosidade de conhecer algum aspecto específico aí do ciclismo, curiosidade mesmo. E daí, quando eu vou ouvir lá, eu sempre aproveito para me divertir um pouquinho, porque os caras mandam muito bem, eles se dão muito bem, ali uma sinergia legal ali que eles trazem para dentro do podcast. E o episódio que eu vou indicar aqui do Beco da Bike para você ouvir, um episódio que eu acho que todo mundo que quer entrar no esporte precisa ouvir e vai se beneficiar desse episódio, que é o episódio 44, Como Comprar Minha Primeira Bicicleta. Nesse episódio eles conversam bastante aí sobre termos técnicos, ideias de como você montar, da onde partir, bicicletas boas a preços razoáveis. Eles fazem diversas colocações sobre o assunto, muito bom para principalmente quem está querendo entrar aí no mundo do ciclismo. E com isso eu fecho a 7ª semana dos 365 podcasts, falando de podcasts de esporte sem bola, e com certeza vai ter mais esporte aparecendo por aqui, tem muita coisa legal para indicar. Mas caso o seu podcast favorito de esporte sem bola não está aqui na lista, vai aqui nos comentários e deixa aí a indicação pra gente saber qual que é o teu podcast favorito. Tá bem facinho de fazer um segundo episódio com um tema semelhante, então quem sabe se você deixar a indicação aí o teu podcast favorito, entra no próximo episódio. E os podcasts da semana que vem serão os podcasts com temas de família, paternidade, maternidade, criançada. Tem um podcast para indicar? Já deixa também no comentário sua indicação. E até a próxima semana.